Olá, você que acompanha o canal Valor Entrevista, eu me chamo Alan Santiago, eu estou aqui na cidade de Blumenau, mais precisamente na Câmara de Vereadores, para conversar com o Gilson de Souza, professor, meu parceiro, sobre um tema muito importante que toda a sociedade deve dar atenção, que é a questão do feminicídio, um crime que vem aumentando muito, não só na região do Vale do Itajaí, como em todo o país. Vereador, qual é a sua opinião? O que você acha dessa situação, desses crimes que vêm acontecendo? É preocupante, é triste, é estarrecedor e vem aumentando cada vez mais, e nós precisamos realmente, isso tem que ser debatido, né? Isso não pode ficar escondido. As pessoas, especialmente as mulheres, elas têm que fazer esse levante, né? E nós, homens, obviamente, temos que acompanhá-las e ajudá-las nesse sentido, mas é importante que as mulheres entendam de uma vez por todas que elas têm que se organizar, que elas têm que se unir nessa luta conjunta, e quanto mais elas se unirem, quanto mais elas tiverem um empoderamento, mais elas tiverem força, elas vão conseguir, não tenho dúvida, da gente virar essa página negra que infelizmente tem acontecido na nossa cidade e no nosso país como um todo. A educação de jovens pode contribuir para diminuir esse número? Pode, demais. A gente que é professor sabe disso, e eu tenho isso na minha mente muito forte, que nós temos, infelizmente, no nosso país uma cultura machista muito forte. A gente só vai conseguir curar ou mudar esta cultura através da educação. Infelizmente, algumas pessoas que já estão com a tenra idade, muitas vezes é difícil você fazer essa mudança, essa transformação. Mas os jovens, as crianças, né, as meninas entenderem que aquilo não é normal, os meninos entenderem, porque às vezes ele acaba repetindo aquilo que ele vê no dia a dia em casa, enquanto na escola, onde nós temos oportunidade, com a cabeça fresca dessas crianças, mostrarem para elas que isso não é normal, que isso não é natural, e que nós, professores, temos que colocar na cabeça dos meninos que eles têm que tirar um pouco essa cultura machista da sua cabeça, e principalmente de que as meninas não devem aceitar, ou seja, não podem aceitar, e que elas têm que ter esse levante, que elas têm que se organizar e que elas têm que cobrar. Isso a gente consegue fazer nas escolas, já nas idades, já ensino fundamental, ensino médio, nas universidades. Nós precisamos mudar essa cultura, e essa cultura só muda através da educação, e fazer esse trabalho lá, muito afinco na educação, com os professores, com a escola, de uma forma geral, com a comunidade, e esses meninos e essas meninas vão crescer sem essa cultura, e vão conseguir, inclusive, levar para dentro de casa essa informação para o pai, para a mãe, dizer, olha, isso não é normal, isso não é o correto, você está errado. Ou seja, a criança cresce com esses valores e pode conseguir, na verdade, mudar dentro da sua própria casa, dentro da sua própria realidade, ela pode conseguir fazer essa transformação. Pessoal, só para vocês entenderem, nós estamos falando sobre feminicídio, e o Brasil está em 5º colocado no ranking mundial com relação a esses crimes. Qual é o papel do poder público? O que o poder público pode ajudar, auxiliar para que esse número diminua? Bom, primeiro nós não podemos fechar os olhos. Existe o problema é grande, e nós todos, inclusive a Câmara aqui vem fazendo esse debate também, nós precisamos entender que os órgãos públicos têm que dar as ferramentas para que as mulheres possam se proteger. Nós temos aqui sim que fazer esse trabalho para organizar. Nós temos que conscientizar as mulheres de que elas têm, e nós temos que dar a opção, porque muitas vezes a mulher fica naquele sentimento de que quem vai me ajudar? E o poder público tem que estar organizado nesse sentido. Nós temos que ter todas as forças interagindo, o executivo, o legislativo, com leis muito fortes com relação a isso, mas principalmente fiscalizar para que essas leis que já existem possam ser realmente cumpridas, e obviamente, né, as instituições, a Polícia Militar, a Polícia Civil na sua investigação, ou seja, o trato, o carinho de quando receber essa mulher, porque você imagina, já é constrangimento para a mulher chegar numa situação dessa, de ter que denunciar, de ter que expor a sua vida pessoal nesse sentido. É constrangedor, é ruim, e tem que realmente o poder público ter todo esse canal aberto e ter toda essa possibilidade para que as mulheres possam fazer essa denúncia e possam ter toda a assistência, né? Não é simplesmente receber a denúncia e deixar. A gente já viu que toda vez que a mulher fazia a denúncia e não se tem uma continuidade no trabalho, aconteceu tragédia. Ou seja, o poder público precisa garantir que a mulher ela vai ter onde denunciar, mas principalmente ele vai acompanhar esse trabalho e vai acompanhar essa mulher do começo até o final. Ou seja, ela realmente vai resolver o problema dessa mulher. Ela não pode simplesmente entrar, como a gente já viu em alguns órgãos, fazer a denúncia, deixar por si só e não dar continuidade. Ela precisa ter esse amparo, e o poder público tem obrigação de fazer isso. E principalmente, como eu disse, não fechar os olhos e tentar entender o que pode ser feito para dar continuidade e ajudar as mulheres.
Outra coisa que é importante aqui na cidade de Blumenau, esse número, o feminicídio, homicídios, essa agressão contra as mulheres vem crescendo bastante. Quais dicas, nós temos muitas mulheres que acompanham o canal Valor Entrevista, quais dicas você pode deixar para que elas possam se prevenir? Bom, primeiro ela tem que entender que não é normal, que muitas vezes ela acha que vai resolver, amanhã resolve, e infelizmente não se resolve de uma hora para outra. Ela tem que denunciar, ela tem que contar para alguém. Aquela história de que briga de marido e mulher não se mete a colher, se mete sim, nesse caso se mete, principalmente quando há violência, quando há agressão, que ela tem que entender os gestos, que não é simplesmente agressão física, né? Agressão verbal também, a forma como se comporta, né? O machismo imperativo por parte do homem, ela tem que entender e ela tem que fazer essa denúncia. Ela não pode deixar, eu vou deixar porque eu vou perdoar, amanhã vai melhorar. E amanhã não melhora. E amanhã vai passar. Não, não vai passar. Ou seja, ela não pode achar naquela esperança, naquela expectativa de que vai mudar. Não vai. Muitas vezes ela precisa tomar essa coragem e ela pode sim, às vezes numa outra mulher pedir ajuda, ou dentro de algumas entidades do poder público, a polícia, ela tem que fazer a denúncia. A gente só vai conseguir resolver quando os casos forem denunciados, quando a mulher realmente fazer esse enfrentamento, e principalmente, né, as mulheres precisam se unir. Nesse caso, as mulheres precisam se unir, e nós, homens, que temos a consciência, nós temos que estar junto com elas para poder também garantir que realmente elas tenham, como te disse, esse cuidado por parte do poder público e a resolução desse problema de uma vez por todas. Bom, estamos tratando do feminicídio aqui na cidade de Blumenau e região. O vereador Gilson, aqui da cidade de Blumenau, muito obrigado pela sua participação, fico feliz em recebê-lo aqui no nosso canal. Pode deixar sua mensagem aos nossos internautas. Bom, primeiro eu agradeço o espaço, né? O seu canal tem muitos espectadores, tem muitas pessoas que realmente acompanham, e eu também acompanho, e eu fico feliz em ter essa oportunidade, porque eu vejo a qualidade que você trata os assuntos e a forma como o seu canal passa essa informação. E como eu te disse, nós tivemos a oportunidade de mostrar um assunto tão importante a esse, para o máximo de pessoas a gente consegue. Então, mais uma vez, agradeço realmente a oportunidade de estar aqui, Alan, porque sei o quanto esse trabalho que você faz com muito carinho e principalmente com muita responsabilidade, que é o que realmente me agrada, e eu sempre estaria à disposição sua e do seu canal, por favor. Obrigado, agradeço. Um abraço a todos, pessoal, fiquem com Deus, tchau.